Fala galera, como é que tá todo mundo? Todo mundo bem? Espero que sejam todos ótimos. Esta imagem que eu tô colocando aqui, deixa eu dar uma ampliada nela. Galera, ela tem uma espécie de easter eggs aí dentro, né? E pouquíssimas pessoas se atentam, ou pelo menos que vêm falar comigo quando percebem isso. É um negócio um tanto quanto diferente, curioso, e a ideia era justamente trazer essa curiosidade à tona para a gente conversar. Pouquíssimas pessoas vieram falar comigo. Hoje, especialmente, um aluno, amigo já, né? O Leandro. Leandro, forte abraço, meu querido. Veio perguntar para mim e eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo disso aí. A gente já conversou no café, mas eu vou gravar hoje explicando essa brincadeira aí que é bem legal. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Ferrari, produtor audiovisual há mais de 20 anos, especializado em tour virtual, proprietário da Doutor D Produtora, e hoje a gente vai falar sobre tour virtual. Então galera, nesta imagem aí, ó, eu coloquei alguns itens, tá? Que explica mais ou menos ali. É uma imagem, não chega a ser um folder, mas é alguma coisa que, para a pessoa, a hora que ela bater o olho, ela dá uma entendida geral na coisa, tá? Ela começa ali falando que em uma semana você tá ali meio perdido, tal, né? Você vai encontrar ali algumas imagens, dá para fazer um tour virtual usando lá a plataforma, é bem bacana, bem simples, tá? Tem aluno que em 2 dias já começa a dominar essa ferramenta e já começa a querer buscar o mercado, né? Já tá cedo ainda, mas ele já começa. Depois ele já começa a falar dos projetos, a parte de custo e até se tornar referência no tour virtual. E é isso que o curso promete para você, tá? É você se tornar referência no tour virtual. E aí eu fiz essa brincadeira ali, né? A barrinha ali da diagonal. E ali tem o Soldado Apaixonado, Estigma do Pirata e o Rudius Fotográfico. Então galera, o que é isso? Isso aí são as fases que a gente costuma brincar, né? Com a galera que está entrando no tour virtual. E aí, como é que você sabe se você se tornou referência? Que é lá o topo lá da barrinha, né? Então começa ali lá por um casalzinho, né? Um cara ou uma moça simplesmente se perguntando se aquilo ali é para ele ou não. Será que eu devo entrar nessa? Será que eu compro o curso? E ali já parte ali já para um pressuposto ali de que um aderiu a uma câmera one shot, o outro aderiu a uma DSLR, enfim, começando o seu dia a dia de tour virtual. No próximo desenho ali já está com um computador melhor, um drone voando, um óculos VR, você viu que já começa a progredir. E lá em cima já o troféu e a galera já com uma grana melhor tal. E ali é que a pessoa se torna referência no que faz, né? Então, o que é essa escala? O que é um soldado apaixonado, o estigma do pirata e o Rudius Fotográfico? Vamos explicar esse easter egg na imagem, tá? E vou te falar exatamente o que é. Aí você me fala, tá? Em qual fase você está. Se você é um soldado apaixonado, se você está na fase do pirata, ou se você já tem o seu Rudius. Vamos lá. É o seguinte, galera, é batata, tá? Qualquer um que já participou dos meus grupos, né? Eu sempre faço alguns grupos de WhatsApp para fazer o lançamento do curso. Então o que a gente faz nesse grupo? A gente vai reunindo a galera para não ter que ficar explicando um de cada vez. A gente traz a galera e vai conversando ali, explicando, dissecando o assunto e tal. E nessa fase, quando a galera tá ali no grupo e já tá vindo pro curso, vai chegando na mentoria e tal, a gente brinca de que é o soldado apaixonado. O que é um soldado apaixonado? Sabe aquele cara, né, que tá na estação, naqueles filmes, estação de trem, que ele tá indo pra guerra, e ele tá com a namorada, e ele tá ali apaixonado, e ele promete um monte de coisa, e ele tá entusiasmado, e ao mesmo tempo dividido, né? Às vezes ele tá dividido entre a namorada e o ímpeto da guerra, e ele não sabe às vezes usar o equipamento, ele não sabe usar a sua espingarda, o seu rifle, a baioneta, ele não sabe nem sequer às vezes colocar o capacete. Mas o que importa é que ele está apaixonado, ele quer vencer toda aquela fase e quer voltar rápido
para os braços da apaixonada esposa da namorada. Esse é o soldado apaixonado. Ele é um cara que ele não sabe ainda o que está por vir, mas ele está ou assustado ou animado, ele está naquele jogo de espera, é aquela vontade de se tornar um herói, mas está com medo e fica naquele, né, o jogo inicial. Então é um soldado apaixonado que a gente costuma dizer, tá? Aí o que acontece? O soldado começa, né, dentro do curso, ele já começa a entender das câmeras, começa a entender do mercado, ele já começa a entender de um monte de coisa, e aí ele se torna um pirata. E aí tem o estigma do pirata. Galera, muita gente sabe, tá? Eu não vou chover no molhado, mas eu tô aqui explicando, então vamos explicar até o básico, né? Galera, essa história de pirata, perna de pau, isso não era assim, tá? Os piratas ficavam muito tempo ali, o capitão especialmente, muito tempo de pé no timão, muito tempo de pé ali, observando o pessoal trabalhando ali para ele no navio. Então, ele não tinha como sentar. E como que ele fazia para dar uma descansada vez ou outra? Tá? Então ele tinha na perna ali amarrado uma espécie de um banquinho que ele dobrava a perna, né? E punha o joelho nesse espécie de um banquinho. Então parecia uma perna de pau. Então ali ele punha uma, às vezes aí ele andava, ia lá, dobrava ali a perna, punha de novo e meio que apoiava ali em cima daqui. Era uma forma de dar uma descansada na perna para as longas horas que ele ficava de pé. Então, não, o pirata não tinha perna de pau, era só um suporte que ele tinha para segurar a perna, né? Ao mesmo tempo que a mão de gancho também não era uma mão de gancho, né? As noites frias, né? Às vezes chuva, ou realmente estava frio mesmo. Esse ficavam em mares de clima temperado, né? Então era frio. Então, e não existia aquela luva, né, bacana. As luvas de época eram bem rústicas e não tinha dobra direito. Muitas delas era aquela luva de esquimó, com os dedos juntos, tal. Enfim, né, não tinha toda a pegada, tal. Bom, como é que ele fazia para se esquentar? Então eles colocavam tipo de uma coberta, né, as capas em cima deles próprios. E para manter ali o timão, ali, o navio ali segurando ali e tal, eles usavam um gancho para segurar, né, puxar para um lado e outro, com a mão dentro da coberta. Ele não expunha a mão no frio, na chuva, e só com o gancho ele conseguia segurar ali o timão e fazer alguma manobra. Então eles não tinham um gancho na mão. Da mesma forma que o pirata também não tem um olho de vidro, tapa-olho dele, na verdade, o que era, né? Quando a gente sai do sol, imagina, você está lá no quintal, lá na piscina, e de repente entra em casa, fica tudo escuro, né? E aí o que acontecia? Ele usava o tapa-olho em um olho para segurar, para manter a visão escura, para quando ele entrasse na área interna ali do navio, seja na parte de baixo, de cima e tal, ele poderia levantar ali o tapa-olho e enxergar no escuro sem o período de aclimação de iluminação, né? Então ele sai ali do sol e entra direto no escuro e enxerga rápido. Por quê? Para pegar gente que estava descansando, matando o serviço, comendo, porque ele só tinha uma comida que tinha ali no navio. E ali tinha que passar semanas, meses. Então tinha que controlar o estoque de cereal, sementes e tal. Então ele tinha que fiscalizar tudo ao mesmo tempo. Então ele tinha que ir para o claro e para o escuro. E não ter esse tempo de aclimatação, ele poderia chegar já enxergando. Então ele tampava o olho de escuro para ir lá fora, aí já estava enxergando e voltava para o escuro, enfim. Então essa brincadeira do pirata aqui, o estigma do pirata, galera, não tem perna de pau, não tem mão de gancho e não tem olho de vidro. Ali essa fase é quando o aluno começa a entender que Google não paga ninguém, tá? Não existe mais o contrato trusted, e na verdade não é nem um contrato, tá? O Google dava um selo para nós, fotógrafos,
que dizia ser fotógrafos de confiança para fazer fotos em estabelecimentos, por exemplo. Este programa foi descontinuado, não existe. Se alguém te contar qualquer história parecida, fuja. É cilada, it's a trap, né? Quem gosta de Star Wars. Ou é cilada, Bino, corre. Galera, não existe plano trusted. Não existe pagamento do Google para fotógrafo 360. Não tem Google passando nas ruas, atendendo galera privada. Não tem certificação Google. E isso tem uma enxurrada de coisas que não existe, tá? Tem um monte de blá, 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 tá? Que uma câmera não sei o que da outra, e eu não vou ficar citando nomes e marcas e modelos e plataformas. Existe aí um arsenal de falta de informação, tá? E uma galera mal intencionada se aproveitando dessa confusão informativa, tá? Acaba tentando tirar proveito, tá? E isso machuca a gente, porque esfola economicamente o cliente, nos atinge por manchar a nossa imagem, que também trabalha nessa atividade de 360, enfim, entre pessoas de má índole, mal intencionadas, pessoas que simplesmente não têm uma boa informação e joga com a informação que tem e acaba falando bobagem e acaba... Tem gente que acha que drone não faz foto 360, tem gente que acha que só o drone que faz e não tem... Tem gente que acha que para fazer foto 360 tem que colocar uma câmera 360 no drone. Tem gente que acha que existe câmera 360 para todos os modelos. Enfim, tem uma galera completamente perdida e não sabe se o pirata tem perna de pau, não faz ideia se o pirata tem uma mão de gancho, nem faz ideia se por que todo pirata é cego de um olho, entendeu? Então quando a gente chega nessa fase, o profissional ele já está chegando num ponto que aquela empolgação do soldado apaixonado começa a dar lugar a questões mais sérias, porque ele já está com um negócio andando, ele já tem dinheiro entrando, já tem clientes em jogo, a sua imagem já está em jogo e perguntas reais começam a acontecer. E ali ele começa a ver que ele precisa de verdade se profissionalizar. Ou no curso ou fora do curso chega esse momento que o cara fala assim, pera lá, o negócio é bom, dá dinheiro, tá, beleza, mas eu tô meio perdido. Eu preciso saber se esse pirata tem mão de gancho ou não, entendeu? E é ali que o cara tem que tomar uma decisão. Ou ele vira um profissional meia boca, ou ele vira um profissional referência, tá? E aí caminha-se então para o profissional referência, que aí entra na fase Rudius fotográfico. Vamos lá saber o que é isso. Galera, Rudio, tá? Ou Rudius, mais pro latim, coisa e tal. O que é um Rudio? Sabe aqueles filmes de gladiador no Coliseu? Pá, e eles tinham que lutar, não sei o que, tal. Então, a espada que eles usam, aquela espada romana, tá? Quando eles começavam a treinar, aí eles não vão sair se matando, eles eram escravos, na grande maioria, e eles precisavam treinar para ir pro combate. No Coliseu da vida, né? E aí o que acontecia? Eles ganhavam uma espada de madeira. Uma que não era para fazer uma rebelião de fuga, coisa e tal. E outra que era para eles próprios não se machucarem. Porque eles eram todos do mesmo dono, do mesmo senhor. Então o senhor não quer perder os escravos ali num treinamento. Então a espada era de madeira, beleza. E aí eles recebiam uma espada afiada de verdade na hora do combate. Ok. Depois de uma quantidade de combates ou de uma temporada, o vencedor ganhava ali a sua liberdade, tá? E aí o que era a liberdade? Ele ganhava uma espada de madeira novamente, que era exatamente uma espécie de espada que ele recebeu no dia que ele se tornou um escravo gladiador. Então,
Você começa com uma espada de madeira e passa por muitas etapas até finalmente ganhar um troféu, que é uma espada de madeira. Tá? Só que uma é o início e a outra o término de uma grande caminhada. E o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que você começa, tá, o seu primeiro grande desafio lá atrás, quando você é um soldado apaixonado, ainda está tentando saber se o pirata é cego ou não, e ali nessa fase toda o teu grande desafio é pegar o primeiro cliente, é você conseguir então um primeiro cliente melhor que o anterior, é conseguir um primeiro cliente VIP, você está sempre naquela de tentar um cliente novo, maior, melhor. Aí é que está o negócio. Quando você atinge uma maturidade profissional, onde você tem equipamento, conhecimento, você tem um portfólio, você já tem algo a seu dispor, o que acontece é que você não precisa mais lutar, você não precisa mais ser um gladiador, você vai ganhar a sua liberdade, né? Você sai fora das lutinhas de soldadinhos, você não é mais um soldado gladiador, você está acima daquilo. E como prêmio da sua liberdade, você recebe uma espada de madeira, né? Ou o que é isso? É uma espada de madeira de novo? Estou falando de cliente? Você está em busca do seu cliente, beleza? Quando você atinge essa maturidade, você não busca mais o cliente busca você. O telefone toca, as pessoas te indicam, a pessoa simplesmente vai até você e diz: puta, eu tava te procurando, você é o cara que eu preciso. Entendeu? Quando você ouve isso do seu cliente, quando o teu cliente chega e fala assim: puta, você é o cara que eu tô precisando. Então nesse momento, a sua espada de madeira, o seu Rudius fotográfico foi entregue. E quando você recebe o Rudius fotográfico, você entende que naquele momento você se tornou um profissional referência no que faz. E a partir desse momento você nunca mais vai precisar pegar uma espada e correr atrás de cliente, entendeu? O cliente vem atrás de você com uma espada e te entrega na sua mão de bandeja. Então essa brincadeira aqui é exatamente isso. Você começa com um apaixonado, cheio de pergunta, cheio de coisa, querendo saber e não sei o que, tal. Aí você começa a entender que o pirata não tinha perna de pau, pera lá. Aí você começa a entender o jogo de verdade. E aí então você chega num ponto onde você é referência e não precisa mais correr atrás de cliente. O cliente vem até você. E aí você, já com a sua espada de madeira, pode-se dizer que é um profissional referência em tour virtual. Se você também quer ser um profissional referência em tour virtual, venha para o House Tour, o maior grupo de profissionais sérios 360 do Brasil. Todas as aulas estão disponíveis e eu espero você no nosso grupo. Beijo!